Olá pessoal, meu nome é Geraldo, eu sou perito criminal e você está no canal Odonto Legal. Nesse vídeo nós vamos resolver a segunda parte da prova de perito odonto legal da Bahia, mas antes, solta a vinheta. Pessoal, não deixe de se inscrever no canal, deixa seu like e compartilha, porque isso nos ajuda a crescer, tá bom? Mas vamos ao que interessa. Eu fiz uma apresentação e vou colocar aqui para vocês. Vamos lá? Então pronto, tá aí, perito odonto legal da Polícia Civil da Bahia, prova do tipo A. Essa prova foi aplicada no dia 11/2/2022, a banca é a IDECAM, é a mesma banca que vai fazer a prova do Sergipe. E hoje nós vamos resolver a segunda parte dessa prova da Bahia, que foi uma prova muito extensa, então resolvi dividir em dois vídeos, e esse vídeo nós vamos ver então a segunda parte, começar a resolver as questões. Vamos direto na 74, que foi onde que a gente parou. Essa é de Código de Processo Ético. Então assim, é uma resolução do Conselho e tinha que saber, tá? Infelizmente isso aqui, legislação é decorar, você tem que saber porque cai a literalidade. Então vamos lá. A atuação do dentista no âmbito ético, junto aos Conselhos Regionais de Odontologia, está regulamentada pela Resolução CFO 59 de 2004, que aprovou o Código de Processo Ético Odontológico. No contexto da perícia ética odontológica, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, o perito será designado pelo presidente do CRO, onde tramita o processo ético instaurado? Errado, viu, pessoal? Tá lá no artigo 18, que é o presidente da comissão de ética que vai, então, designar o perito, tá bom? Segundo, o perito, assim como no processo civil, fixará o dia, hora e local em que será realizada a perícia? Errado. Tá lá no artigo 19, é o presidente da comissão de ética ou da Câmara de Instrução Ética que fixará o dia e o local da perícia. Tá? Então tá errado. Terceiro, a indicação do assistente técnico e a apresentação de quesitos poderá ser feita até 10 dias antes da realização da perícia. Isso aqui está correto, é literalidade, o que está no artigo 19, parágrafo 1º. O pagamento da perícia ao perito será efetuado pelo CRO, onde tramita o processo ético instaurado. Isso também está errado, porque lá no artigo 20 diz que o pagamento será feito pela parte que requereu a perícia, ou seja, apenas a assertiva terceira está correta, por isso a resposta é a letra A, tá bom? Eu faço bastante perícia lá no meu conselho, então, Código de Processo Ético, tem que saber isso aqui de cor salteado. Mas a parte que fala sobre perícia não é grande não, é o capítulo 6º, vale a pena dar uma lidinha no que está ali, tá bom? Então vamos continuar. Essa questão, sim, já adianto que ela foi anulada. Então não vamos perder muito tempo com isso aqui. A resposta originária era letra B, que falava que a odontologia legal surgiu como uma disciplina de graduação, primeiramente no Rio de Janeiro em 1931, isso aqui está certo. Foi um decreto de 31 que instituiu essa disciplina e como especialidade foi reconhecido pelo CRO em 69, isso aqui está errado. Por quê? Quem reconheceu primeiro a especialidade foi o SNFO, que era o antigo Serviço Nacional de Fiscalização da Odontologia. O CFO e o CRO só foram criados em 64, através da Lei 43/24. Só que essa lei só foi regulamentada em 71. Então, eu acredito, para não dar confusão, eles anularam essa questão porque realmente não tinha resposta correta. 76. Gente, isso aqui já adianto também que essa questão é pura decoreba, difícil, porque existem várias tabelas de valoração do dano e ele cobrou uma tabela do aso e corpo que está aqui, deu a descrição e pediu qual grau que era. Ora, se você conseguir responder isso, tinha que praticamente decorar a tabela que eu coloquei aqui, ó, que eu tirei do livro da Fernanda Capurucho. Então aqui, ele tem esses 7 graus de gravidade crescente, e aí então ele fala o grau 1, identifique-se com dificuldade, apesar de olhá-la. É sobre o dano estético. Então, são 7 graus, e o que ele colocou na prova é o grau 4.
Exatamente como está aqui, ó. Provoca mudança no olhar, de forma que tende a voltar com facilidade e observar diretamente. A imagem da alteração externa do corpo é parte da lembrança da imagem da pessoa, porque protagoniza seu aspecto. Então, é exatamente o que colocou aqui, ó. Provoca mudança no olhar, de forma que tende a voltar com facilidade a observar diretamente. A imagem da alteração externa do corpo é a parte da lembrança da imagem da pessoa, porque protagoniza seu aspecto. Então, realmente, grau 4. Questão muito difícil, porque valoração do dano é uma matéria bem específica. Existem várias tabelas de valoração e essas tabelas ajudam a dar mais objetividade ao perito. Então, tinha que saber, infelizmente, pura decoreba. Questão muito difícil, tá? O pessoal reclamou dessa aqui. 77. A harmonização orofacial foi a última especialidade odontológica reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia e tem ganhado visibilidade tanto positiva quanto negativa perante a sociedade em geral. Positivamente, foi possível demonstrar que o dentista possui, de modo geral, capacidade técnica para realizar bons trabalhos estéticos na face. Entretanto, a exposição negativa se dá diante de acidentes ou complicações decorrentes desses procedimentos. Infecção, necrose, especialmente quando o dentista executa atos cirúrgicos que não estariam amparados pelas resoluções do CFO ou pela Lei 5.081 de 66. Sobre o exercício da harmonização orofacial em odontologia, analise as afirmativas a seguir. Quando o dentista aplica a toxina botulínica A nos masseteres de um paciente com diagnóstico de bruxismo, este ato está amparado pelo artigo 7º, inciso 1º da Lei 5.081 errado. Essas questões aqui ainda tem que saber até os artigos. Não, ele está amparado pelo artigo 6º, inciso 1º, que dá as competências do cirurgião dentista. O artigo 7º dá as vedações. Segundo, a execução de alectomia pelo dentista está em consonância com o artigo 6º, inciso 1º da Lei 5.081. Errado, né, gente? Todo mundo sabe que em 2020 o Conselho Federal de Odontologia fez uma resolução dando alguns procedimentos que são vedados na odontologia, que inclusive o primeiro está aqui, é a alectomia, tá? Então, a alectomia, ela é vedada. Terceiro, um cirurgião dentista especialista em harmonização orofacial pode executar o procedimento de ritidoplastia, pois está em consonância com o artigo 6º, inciso 1º da Lei 5.081, errado. A ritidoplastia, ou facelift, ela também é vedada, segundo essa resolução. Caso um paciente alegue que tenha ficado com sequela estética decorrente da blefaroplastia, executada por dentista no âmbito civil, a perícia nessa situação pode ser realizada também por um dentista, estando em consonância com o artigo 6º, inciso 4º da Lei 5.081. Errado, né, gente? Se o dentista não pode fazer o procedimento, então o perito também não pode atuar na área que não seria a área de competência dele. Então tá tudo errado aqui. Então a resposta é a letra E. 78. Desastres em massa do tipo desmoronamento das grandes edificações, como ocorrido nas Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, pode ocasionar uma enorme compressão dos músculos estriados dos corpos sobrepostos. Na coleta de músculo liso dos fragmentos do cadáver para exame de DNA, o resultado pode ser de uma mistura de materiais genéticos. Sobre a interpretação deste tipo de resultado laboratorial, assinale a alternativa correta. A. Perfis de mistura de DNA produzem resultados inconclusivos quando há necessidade de identificar um casal de irmãos biológicos? Errado, né, gente? O casal dá para identificar qual é o masculino e qual é o feminino, por causa da melogenina, nós já fizemos uma questão sobre isso. Letra B. Amostras de mistura de material genético de um cadáver do sexo feminino com uma do sexo masculino são indistinguíveis considerando as técnicas atuais? Claro que não. Mesmo motivo, a gente consegue distinguir a amostra masculina da feminina. Se isso não fosse possível, não tinha como identificar estupradores, por exemplo, porque a mistura do lavado vaginal é misturado, né, o DNA feminino com masculino. C. Cálculos estatísticos da mistura de DNA são mais robustos.
razão de verossemelhança maior do que das amostras sem mistura? Não, isso aqui está errado. Vários fatores interferem na questão dos cálculos estatísticos. Assim, o maior, né, os cálculos estatísticos melhores são aqueles que a gente faz entre o pai e a mãe. Mais misturado tem menos robusto os cálculos, tá bom? Uma mistura de DNA de 2 cadáveres do sexo masculino pode ser interpretada e realizado o cálculo estatístico utilizando o DNA mitocondrial? Não, né? Se todos aqueles cadáveres do sexo masculino, se eles tiverem a mesma origem materna, não dá para diferenciá-los também, tá bom? Então a resposta só pode ser letra E, né? Os produtos stutter, por serem originados indesejavelmente durante o processo de amplificação, podem ser confundidos com alelos e interpretados erroneamente como mistura, certo? São aqueles artefatos, são chamados os picos fantasmas, aqueles piquinhos que dão quando a gente examina o resultado. 79. A Lei 5.081 regulamentou o exercício da odontologia no Brasil e, apesar de ter sido aprovada há mais de 50 anos, vários de seus dispositivos ainda são pertinentes para resguardar o exercício profissional do dentista na atualidade, como que estabelece como competência do cirurgião dentista praticar todos os atos pertinentes à odontologia, decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em curso de pós-graduação. Exatamente o que está lá no artigo 6º, inciso 1º. Tendo em vista a atual prática odontológica baseada no respaldo legal contido na Lei 5.081, analise as afirmativas a seguir. Após o reconhecimento da harmonização orofacial como especialidade odontológica, a prática de procedimentos cirúrgicos inerentes a esta especialidade tornou-se privativa dos especialistas em ROF. Gente, a gente sabe que isso aqui está errado, né? Não existe procedimentos privativos na odontologia, porque é por causa da Lei 5.081. 2. Apesar de ser um procedimento odontológico complexo, a rinoplastia pode ser executada tanto por dentistas especialistas quanto por clínicos gerais? Vimos que não, né? Hoje a gente tem uma resolução do 230, que a gente viu lá de 2020, né? Fala que a rinoplastia é um procedimento que ele não é permitido na odontologia, né? É vedado. Vamos lembrar aqui, ó. É vedado a rinoplastia, tá aqui, ó. A linha E. Tá bom? Mesma coisa da autoplastia. Ó. A autoplastia, por ser um procedimento odontológico, pode ser executado tanto por dentistas especialistas quanto por clínicos gerais? Não. E a rinomodelação, por ser um procedimento odontológico, é ato privativo do cirurgião dentista? Não, não é privativo. Seja clínico geral ou especialista? Não. Então, tá tudo errado, né? Então, a resposta é a letra A. Tá bom? 80. Uma paciente foi submetida à instalação de implante ósseo integrado na região do elemento 26 e, passado cerca de 30 dias, houve queixa de dor no terço médio da face, febre e presença de secreção nasal de cor esverdeada. Em relação ao implante dentário, a paciente alegava que a gengiva estava meio dolorida e que tinha a sensação de que o implante estava mole. O profissional que executou esse serviço foi procurado e solicitou 2 exames por imagem para averiguar o caso. Considerando as indicações, bem como o custo-benefício dos exames radiológicos no âmbito da análise de falhas nos tratamentos odontológicos, assinala a alternativa correta. Gente, isso aqui é mais de diagnóstico, né, de clínica, misturado com implante. Então todo mundo sabe que assim, o mais em conta hoje o exame radiográfico para ver como é que estava a situação ali é a periapical, né? Então a resposta é realmente a letra B. Para avaliar a ossa-integração do implante presente na região do dente 26, o exame de primeira escolha é a radiografia periapical. Questão fácil, né? Mais outra, enorme. Um corpo carbonizado, sexo masculino, foi encontrado no interior de um veículo e depois de transportado ao Instituto Médico Legal foram constatadas as seguintes evidências relacionadas à identificação da vítima. Destruição das impressões digitais, presença de restaurações de amálgama, de restauração em resina e tratamento de canal em diversos elementos dentários. Diante da possibilidade de identificação do cadáver pelas características presentes nos elementos dentais examinados durante a necrópsia, a equipe de investigação policial, por meio da placa do veículo, obteve o nome da provável vítima, cujos familiares foram contactados. A suposta esposa da vítima, com o objetivo de identificar o cadáver, indicou o consultório odontológico do profissional que teria sido responsável pela execução tanto das restaurações de resina quanto dos tratamentos de canal.
Encontrado o referido profissional e solicitado ao mesmo que entregasse o prontuário da pessoa desaparecida, o dentista informou que tanto a ficha clínica quanto as radiografias produzidas, então ele fez, durante o tratamento foram descartadas, pois o tratamento já havia sido concluído há mais de 5 anos. Opa, aí ele fez uma coisa errada. Porque a lei 13.787 de 2018 fala que o tempo de guarda do prontuário é 20 anos. O profissional ainda informou que, mesmo se estivesse de posse essa documentação clínica, ele não entregaria para os familiares, pois caberia a ele, enquanto dentista, manter o sigilo profissional. Realmente, ele tem que manter o sigilo. Então, questão grande, né? Conta uma historinha, então vamos direto para a resposta certa. Considerando os aspectos éticos envolvidos no caso hipotético descrito, assinale a alternativa correta. A resposta é a letra C. Vamos lá, que eu já expliquei, né? Não há evidência da falta ética quanto ao dever de elaborar o prontuário odontológico, nem quanto ao direito de resguardar o segredo profissional. Correto. Ele fez e ele falou que não podia revelar o segredo porque ele estava sob sigilo profissional. Ok. Entretanto, a evidência de falta ética quanto à falha no dever de conservação dos arquivos, né, a obrigação manter o prontuário, podendo resultar em responsabilização ética do profissional, correto, está no nosso código, cuja conduta não está configurada explicitamente como manifesta gravidade no artigo 53 do Código de Ética Odontológica. Ainda tinha que saber quais são os casos de manifesta gravidade do artigo 53. E isso aí, né, não manter o prontuário, isso realmente não está nesse artigo, tá? Quais são os de manifesta gravidade? São esses aqui, ó. 82. No ano de 2018, um dentista fez a seguinte postagem em sua rede social. Doutor fulano de tal, dentista de tal lugar, é especialista em cirurgia buco-maxilofacial e harmonização orofacial, com experiência na área de bichectomia, alectomia, né, que é um procedimento que a gente viu lá que não pode, na área da odontologia, rinomodelação e aplicação de toxina botulínica para bruxismo e correção de rugas faciais. Ao lado deste texto havia uma fotografia do profissional junto com o paciente que se dizia muito satisfeito com o tratamento realizado, e duas imagens do tipo antes e depois, que exibiam a face desse mesmo paciente que foi submetido a uma rinomodelação. Todas as imagens do paciente foram cedidas ao profissional mediante autorização do uso de imagem para fins comerciais. Por essa postagem, o profissional foi processado eticamente por ter infringido o Código de Ética Odontológica. Sobre os aspectos éticos envolvidos nessa publicidade, na época em que a postagem foi realizada, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, em relação às especialidades anunciadas, ambos estavam em consonância com o Código de Ética Odontológica, não havendo infração ética. Errado. Primeiro, porque não é cirurgia bucomaxilofacial, é cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais, é o nome da especialidade. Segundo, que nessa época, em 2018, não havia a especialização de harmonização orofacial. Ela só foi reconhecida pelo CFO como especialidade por meio da resolução 198 de 2019. Bom, então errada a primeira assertiva. 2. Em relação ao sigilo profissional, não houve infração ética, pois as imagens do paciente estavam devidamente autorizadas. Vamos lembrar outra coisa. Em 2018, ainda não tinha a resolução 196, aquela famosa resolução do resultado e do diagnóstico do tratamento, que só foi feita pelo CFO em 2019. Então, naquela época, era sim a exposição do paciente. Então, a 2 está errada. Terceiro, em relação aos procedimentos, há evidência de infração ética pelo anúncio de um procedimento que está fora do âmbito da odontologia, violando o artigo 11, inciso 14 do Código de Ética. Verdade, nós já falamos que é a alectomia. Em relação ao sigilo profissional, houve infração ética, pois o uso das imagens do paciente, mesmo devidamente autorizadas, viola o Código de Ética Odontológica no artigo 14, inciso 3º. Exatamente como está aqui, ó. Constitui infração ética, no artigo 14, fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir paciente, sua imagem ou qualquer outro meio
qualquer outro elemento que identifique por qualquer meio de comunicação, sob qualquer pretexto, salvo se o cirurgião dentista estiver no exercício da docência ou em publicações científicas, nas quais a autorização do paciente ou seu representante legal lhe permite a exibição de imagem ou prontuários com finalidade didática acadêmica. Tá bom? Então, resposta realmente correto, só as assertivas 3 e 4. Resposta letra D. 83. Olha, isso aqui, pessoal, assim, não é muito odontologia legal, né? Mas vamos lá, fala de tatuagem. E todo mundo sabe que tatuagem está na derme. Então, ele pergunta aqui, ó, em qual camada específica da pele que os pigmentos da tatuagem estão depositados. A letra A, B, C e D são camadas da epiderme. Então, só sobra a letra E, que é a resposta. Tá bom? Outra enorme, né? Deixa eu até beber uma água aqui, porque... Na arquibancada de um estádio de futebol, um torcedor de sexo masculino, 22 anos, foi agredido na face com o murro e os elementos 23 e 24 apresentaram o mesmo diagnóstico radiológico, fratura radicular oblíqua no terço médio. Em virtude desse trauma, ambos os dentes foram extraídos e a vítima foi submetida a uma avaliação pericial. Na literatura odontológica, há tabelas que permitam a valoração do dano, tanto funcional, fonético e mastigatório, quanto estético, para perdas dentárias, como a tabela proposta por Duenas em Betra, Apud Arbens, que permite calcular o prejuízo estético e funcional considerando a importância de cada tipo de dente. No contexto de valoração do dano por perdas dentárias e considerando tanto o caso hipotético descrito quanto a tabela de Duenas, que segue abaixo, assinala a alternativa correta, que contém respectivamente o valor dos prejuízos estético, fonético e mastigatório pela perda dos elementos dentários 23 e 24. Isso aqui é importante, ó. Ressaltando que a vítima, antes do trauma, possuía todos os dentes permanentes erupcionados em oclusão, com exceção dos terceiros molares. Gente, essa questão tem lá no meu material, fiz uma idêntica que caiu na prova de Tocantins, também para odontologista. Idêntica, idêntica. E é muito fácil. Tem que fazer conta, né? Mas ela é fácil. Então vamos lá. O que ele deu aqui, ó? O valor de cada dente para cada hemiarco, né? Então vamos somar isso aqui, ó, que vai dar 490, 360 e 470. Só que eu tenho que multiplicar por 4. Por quê? Lá está falando que ele tinha todos os dentes. Então, ele tinha todos os dentes, eu tenho que multiplicar por 4, porque são 4 hemiarcos. Então, o total dá isso, ó, 1960, 1440 e 1880, ok? E aí ele perdeu o 23 e o 24, né? Então, a gente vai vir aqui e vai ver quanto que vale o 23 com 24. Aqui, ó, 80 com 70 vai dar 150. 80 com 30, 130. 70 com 60, 130. Tá bom? Agora é só fazer uma regra de 3. Então, se 1960 é 100%, ele tinha 100%, ele perdeu 150. Então, se você pegar a calculadora, ó, 150 dividido por 1960 é igual a 7,665. Letra B a resposta. Nem precisava de fazer as outras contas. Mas se você quiser, pode fazer, tá bom? Aqui você vai calcular 130. Quanto que 130 é? Um total de 1.440, que é o 100%. E mesma coisa aqui para o valor mastigatório. Repara que ele pediu nesta ordem, tá bom? Então é isso, pessoal. Questão tranquila, tá bom? Mais uma grande, 85. Essa aqui tem que ler para a gente entender. Uma mulher foi sequestrada e um dos agressores utilizou fita adesiva transparente para fixar a mordaça na vítima. Após as investigações policiais, o cativeiro foi descoberto e a vítima foi resgatada ilesa. Ao exame pericial no local, a fita adesiva utilizada por um dos sequestradores foi encaminhada para análise papiloscópica. No laboratório de papiloscopia foi encontrado um fragmento de impressão digital situado na parte colante da fita adesiva. Esse fragmento foi devidamente revelado e a parte adesiva da fita foi colocada em contato com o suporte secundário, de cor branca
que permitiu a identificação e análise dos pontos característicos. Vide figura abaixo. Considerando esse caso pericial hipotético e os fundamentos da papiloscopia, assinala a alternativa correta, que contém, respectivamente, o tipo fundamental do datilograma relacionado ao dedo do criminoso, que era o dedo mínimo da mão direita, além da posição e do código da fórmula datiloscópica. Se é a mão direita, tem que estar no numerador. Então aqui a gente elimina algumas alternativas, ok? Bom, pessoal, então o que aconteceu? Vamos entender isso aqui primeiro. Quando ele estava lá, o número, a impressão digital na fita, ok? Você podia classificar, né? Porque a gente classifica a impressão. Mas na hora que ele põe num papel branco, que está falando aí, e vira, o que vai acontecer? O que você vai ver é igual que está na polpa digital. Então, o que aconteceu aqui? A gente classifica a impressão digital não do jeito que está na papila, mas do jeito que está na impressão. Então, aqui ele virou, ela está virada. Por isso que a resposta é a letra D, realmente uma presilha externa, porque só tem um delta. Tá vendo? Olha um delta aqui, ó. Pois a imagem deveria ser invertida para a correta classificação. E o numerador e o número é 3, que é o 3 para a presilha externa. Tá bom? Aí você vai falar assim, não, mas a presilha está aqui do lado direito. Ela está invertida. Na verdade, ela é o contrário quando a gente vai classificar. Tá bom? Assim, tinha que raciocinar um pouquinho. Não foi fácil, não. Essa aqui, 86. Com o aumento dos exames médicos e odontológicos por imagem, produzidos com finalidade de tratamento clínico, também aumentou a possibilidade de identificação humana por exames radiográficos, especialmente quando são evidenciadas características morfológicas na região bucomaxilofacial. Dentre essas estruturas, os seios frontais são cavidades pneumáticas presentes no interior do seio frontal e que possuem um padrão de surgimento, desenvolvimento e importância para a identificação humana. Sobre os aspectos anatômicos de desenvolvimento, radiográficos e periciais dos seios frontais, analise as afirmativas a seguir. Inciso assertiva 1. Os seios frontais estão presentes no ser humano desde o nascimento e se expandem no interior do seio frontal por toda a infância. Errado. Aqui, ó. Existem vários artigos falando sobre a identificação por seio frontal. Eu trouxe um aqui para vocês que fala o seguinte, ó. Os seios frontais não estão presentes ao nascimento. Esses começam seu desenvolvimento a partir do 3º ano de vida. Tá? Então, a gente já vê que a 2 também está errada. O desenvolvimento dos seios frontais acontece a partir do 6º mês de vida intrauterina. Não. 3º. A unicidade dos seios frontais dar-se-á em toda a vida adulta de um indivíduo. Isso aqui está correto. Tá? A gente pode estar falando que o crescimento dos seios frontais é mais rápido na puberdade, completando-se em torno de 20 anos de idade, quando então cessa seu crescimento. Então, no adulto, realmente, ele é único. Tá? Vamos voltar aqui. Dentre as diversas técnicas radiológicas para análise do seio frontal, a que mais permite a identificação de sua morfologia radiográfica é a técnica lateral de crânio ou mentonaso. Gente, errado. A melhor radiografia é a PA e essa mentonaso não fica bom porque é aquela que você põe o mento primeiro e aí o seio fica um pouco desconfigurado. É o que está falando aqui, ó. Nesse artigo foram utilizadas radiografias posterior-anteriores, né? PA, em que o seio frontal posicionado próximo ao filme, com o intuito de afastar distorções mínimas e também para adquirir o máximo de clareza. Tá bom? 87. Bom, essa aqui, pessoal, é de Código de Processo Penal, tá? Essa aqui foi fácil. Literalidade que está lá no CPP, tá? Então, vamos ver. Está falando para analisar essas assertivas. O início da cadeia de custódia dar-se-á com a preservação do local do crime ou com procedimentos policiais ou periciais nas quais seja detectada a existência de evidências? Não. É a existência de vestígios. É como está lá no artigo 158A, parágrafo 1º. 2. O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial deve coletá-la
na cena do crime e fica responsável por sua preservação? Não, o que está errado aqui é que ele deve coletá-la, né? Imagina. Não, tem que esperar a perícia, não tem nada disso aqui, não, que está errado. Está lá no artigo 158A, parágrafo 2º. Terceiro, vestígio é todo objeto ou material bruto visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Correto, é exatamente como está lá no artigo 158A, parágrafo 3º. Então, somente a alternativa terceira está correta. A resposta é a letra B. Bom, mais uma, tá? Mais uma grande, hein? 88. As radiografias odontológicas possuem grande importância para a identificação humana, pois podem exibir particularidades anatômicas, terapêuticas e patológicas específicas de um indivíduo cujo corpo não pode ser identificado pelas impressões digitais, como nos casos dos corpos carbonizados, putrefeitos e em decomposição avançada. Para subsidiar uma identificação utilizando radiografias odontológicas, torna-se importante reproduzir no exame pós-morte PM as mesmas estruturas evidenciadas no exame produzido antes da morte, AM. Sobre os aspectos técnicos e periciais inerentes a uma identificação radiológica odontológica, analise as afirmativas a seguir, tendo como base uma adaptação realizada no confronto radiográfico AM-PM do trabalho publicado por Pereira e colaboradores 2021, sabendo-se que o lapso temporal entre as radiografias AM e PM é de cerca de 4 anos. Então vamos lá, ele deu algumas assertivas e colocou essa imagem aqui na prova. Nesse confronto radiográfico AM vezes PM, há 5 similaridades considerando os dentes ausentes, os dentes presentes e ausentes. Verdade, né? Quais dentes são esses? São 5, né? Realmente. Aqui a gente pode falar o 24, o 25, o 26, o 27 e o 28. Uma das similaridades anatômicas é a ausência do dente 28, perda antiga. E uma similaridade terapêutica é a presença do material restaurador no dente 27. Olha, vamos pensar aqui. Ele está falando que o 28 está ausente? Não, isso aqui pode ser o 28. Ó. Se esse aqui é o 25, então tem bastante espaço aqui, ó, tá? E realmente é o 28. Olha, eu peguei o artigo original ó, e é o 28. Tá? Então está errada a segunda assertiva. Terceiro, por haver pelo menos 6 similaridades e uma discrepância explicável no dente 25, a identificação pode ser positiva? Não. O que acontece aqui, pessoal? Na verdade, é uma discrepância inexplicável, né? Porque não tem como um dente AM estar todo destruído e lá no PM ele aparecer inteirão aqui, ou parcialmente, ou maior do que ele estava, né? Então isso aqui é excludente, tá? Quarto, mesmo havendo pelo menos 6 similaridades, quais são essas 6? São os dentes mais a restauração, né? A presença de uma discrepância inexplicável no dente 25 remete a uma exclusão, verdade. Então, é excludente. Então, as afirmativas 1 e 4 apenas que estão corretas. Letra A. Mais uma grande, tá? Já vamos direto aqui analisar as alternativas, porque enchi um pouco de linguiça aqui nesse enunciado. Vamos lá. Dentre os vários parâmetros possíveis de predição pela análise do DNA, a cor dos olhos e a cor do cabelo são 2 exemplos de características que podem ser determinadas com boa precisão, como nos resultados obtidos pelo sistema Hyperplex-S. Gente, isso aqui tá certo, tá? Uma questão muito difícil, porque é muito específica. Realmente esse artigo ele fala dessa capacidade que esse sistema dá, dessa análise de DNA, de dar essa predição. Então, está certo, tá? Segundo, em consonância com os resultados das pesquisas mundiais, a Lei Brasileira 12.654 de 2012, no ano que foi aprovada, já permitia que as informações genéticas contidas nos bancos de dados de perfis genéticos poderiam revelar traços somáticos das pessoas, como a determinação genética de gênero e a cor da pele. Isso aqui está errado, porque se você pegar a lei, isso não está igual está aqui não. Ó. A lei fala o seguinte: as informações genéticas contidas nos bancos de dados dos perfis genéticos não poderão
revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas, exceto determinação genética de gênero, consoante as normas constitucionais e internacionais sobre direitos humanos, genoma humano e dados genéticos, tá? Então tá errado a segunda. Terceiro, tanto a identificação da cor da pele quanto da morfologia facial a partir do DNA são parâmetros que estão apresentando resultados promissores, assim como a determinação da idade aparente. Bom, isso aqui, pessoal, tá certo, tá? Por quê? Porque alguns artigos falam realmente que dá para fazer essa identificação de cor de pele, morfologia facial, utilizando a genética, né? Então, isso aqui está correto. Eu coloquei aqui exemplo de 2 artigos, esse aqui para a estimativa de idade e esse aqui para características faciais, usando então todos os genes associados para cada parte da face. Então, realmente, isso aqui está certo. Quarto, como há muito mais genes ligados à forma do rosto do que o número de genes ligados à ancestralidade e cor da pele, a ciência está mais próxima de desvendar o formato facial das pessoas a partir do DNA do que a real cor da pele. Olha, não, né, gente? Se eu tenho mais genes para dar essa aparência facial, é claro que é muito mais difícil do que a cor da pele, que é menos genes. Tá? Então isso aqui está errado. Então, pessoal, o que está certo é apenas 1 e 3. Tá? Questão muito específica, gente, muito difícil. Bom, 90. Uma paciente alega que foi enganada pelo dentista durante um tratamento odontológico, onde o paciente teria pago para que fosse feita uma coroa total em porcelana, mas o material que estaria fixado no dente seria provisório, acrílico. Foi pedida a devolução do dinheiro ou que a coroa dentária fosse trocada, mas o profissional recusou-se. Diante do impasse técnico-financeiro, o paciente procurou uma delegacia de polícia e foi encaminhada para exame de corpo de delito. Chegando no ML, a paciente constata que o perito odontologista que avaliará seu caso é seu primo de terceiro grau. Considerando o caso hipotético descrito e as possibilidades de impedimento e suspeição, analise as afirmativas a seguir. Todos os casos de impedimento e suspeição estão no código e são os mesmos de casos de impedimento e suspeição dos juízes, tá? Para o perito é a mesma coisa. Primeiro, o impedimento para um perito atuar em um caso é de caráter objetivo, enquanto que a suspeição tem relação com o subjetivismo do perito. Isso aqui está certo. Isso aqui, pessoal, realmente é direito, tá? Mas isso aqui está certo. No caso em questão, o perito poderia realizar o exame pericial sem qualquer conflito legal, pois a previsão legal de impedimento é de parênteses até segundo grau em linha reta ou colateral. Errado, tá? É até terceiro grau, tá? Então aqui são os casos de impedimento no artigo 252 e aí no artigo 254 são os casos de suspeição, tá? É até terceiro grau. A suspeição do perito, neste exemplo, seria cabível caso ele se sentisse que sua imparcialidade estivesse comprometida. Do contrário, a perícia poderia ser realizada sem qualquer conflito legal? Não. Se uma das partes manifestasse no juízo que ele era suspeito, o juiz poderia decretar assim a suspeição, né? Então, não basta ele se sentir essa imparcialidade. Então, isso aqui está errado, tá? Então, a resposta é C, né? Somente a 1 está correta. Um corpo foi encontrado parcialmente carbonizado no interior de porta-malas de automóvel e, quando examinado no IML, constatou-se que o mesmo apresentava pele carbonizada apenas na região anterior da face, tórax, genital e membros inferiores. Tendo em vista o caso hipotético supra-descrito no contexto da traumatologia médico-legal, assinala a alternativa correta e que contém a porcentagem do corpo queimada segundo a regra dos 9, de Pulaski e Tenisson. Bom, isso aqui tinha que saber, né? Não tem como fazer sem saber. Para quem sabia, era uma questão fácil, era só somar. Para quem não sabia, impossível. Então vamos lá. Apenas na região anterior do tórax. O tórax todo vale 36.
Então, somente a parte anterior, 18. Então, vai somando aí, 18. A face vale 4,5, porque a cabeça toda vale 9, então metade. Genitália vale 1 e membros inferiores. Cada membro inferior vale 18. Mas acontece que está falando aqui que somente a face é anterior, então é metade. Então é 9 com 9. Então, se vocês for somar em, vai dar 41,5, tá bom? Vou repetir. Então, é 9 com 9 de cada perna, né? Só a face anterior dá 18. O tórax, 18. 18 com 18, 36. Mais 4,5 da face, 40,5. Mais 1% da genitália, 41,5. Resposta letra B. 92. A atuação do dentista como perito ou como assistente técnico foi delimitada por leis e normas específicas e que devem ser observadas durante todo o procedimento legal ou administrativo instaurado. Nesse contexto, assinale a alternativa correta. O perito, assim como assistente técnico, é um profissional que atua de forma imparcial e na busca da verdade, e deve cumprir escrupulosamente o encargo que foi cometido, independentemente do termo de compromisso. Não, né? O assistente técnico, ele é parcial. Então, isso aqui está errado. Letra B. No âmbito criminal, a atuação do assistente técnico poderá ocorrer no âmbito da investigação policial quanto no processo judicial, conforme preceitua o artigo 159, parágrafo 4º do Código de Processo Penal vigente. Não, né? O assistente técnico na área criminal ele só pode atuar a partir da admissão pelo juiz, é o que diz esse artigo. C. No âmbito civil, o perito é considerado não oficial e será nomeado entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal, a qual o juiz está vinculado, conforme preceitua o artigo 156, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Correto, exatamente como está aqui nesse artigo. Então, resposta letra C. Letra D. No âmbito criminal, a nomeação do perito é realizada pelo juiz da vara criminal que preside o processo? Não. Pelo perito oficial. Letra E. Tanto no âmbito civil quanto no âmbito criminal, o assistente técnico tem a mesma prerrogativa legal do perito no sentido de marcar data e horário para a realização de seus exames, fotografias e outras diligências que julgar necessário. Não, claro que não, né? Imagina, o perito está lá na cena do crime e aí chega o assistente, ou então o assistente técnico marca a perícia na área civil e o perito tem que ir. Não tem isso, quem marca na área civil é o perito e na área criminal o assistente técnico só vai atuar depois da sua admissão pelo juiz, tá? 93. Uma mulher foi encontrada morta no interior de um apartamento ao lado de um aquecedor de água metálico. Após ser transportada para o IML, o exame médico legal constatou eritema na mão direita associado a flictemas com conteúdo rico em albuminas e cloreto. A face encontrava-se em tonalidade rosa e o sangue também estava fluido e róseo. A conclusão sobre a causa da morte foi asfixia do tipo mista, por monóxido de carbono. Tendo em vista o caso hipotético, supradescrito no contexto da traumatologia médico-legal, essa é a alternativa correta. Então fala assim, ó, em relação à lesão descrita na mão direita, há uma contradição em relação ao momento da morte, pois o eritema é compatível com reação vital, mas o conteúdo dos flictemas é tipo de lesão pós-morte. Errado. Né? O que acontece? Esses flictemas com esse conteúdo aí é típico de reação vital. Esses flictemas pós-morte, eles são secos, sabe? Diferente do que está descrito aí. Então está errado a primeira alternativa. Letra B. Tanto a face quanto o sangue com coloração róseo são evidências que remetem a uma asfixia mista por monóxido de carbono. O que está errado aqui é que a asfixia por monóxido de carbono é uma asfixia pura, tá? Classificação do França. Letra C. As evidências presentes na mão direita do cadáver não guardam relação com a causa da morte e são típicas das produzidas pós-mortem? Não. Vimos que essas características aí são características de reação vital. Letra D. A lesão na mão direita do cadáver não guarda relação com a sua causa da morte. Certo, porque ele morreu de asfixia por monóxido de carbono.
mas foi produzida em vida pela presença do sinal de Chambé. Realmente, esse sinal é exatamente isso que está falando aí, são esse conteúdo rico em albuminas e cloreto nesses flictemas. Flictemas são as bolhas, tá? Então a resposta é a letra D. As evidências na face do sangue são compatíveis com asfixia de monóxido de carbono, mas esse tipo de asfixia foi classificado incorretamente, por ser complexa ao invés de mista. Os dois estão errados. É uma asfixia pura. Mais uma aqui, de atestado. Um dentista regularmente inscrito no CRO, onde atua na clínica privada, vende atestados odontológicos para servidores públicos justificarem suas faltas ao trabalho sem realização de nenhum procedimento odontológico nesses pacientes. Como eram frequentes os atestados emitidos pelo mesmo profissional, o Departamento de Recursos Humanos fez denúncia em delegacia de polícia e a investigação policial constatou que a prática de venda de atestados por este profissional era rotineira. Preso em flagrante, o dentista foi processado criminalmente, condenado em primeira instância a 2 anos de reclusão, regime aberto, mais 20 dias multa, mínimo valor unitário substituída a corporal por restritivas de direito. Tendo em vista o caso descrito no âmbito dos documentos odontolegais e a doutrina jurisprudência relacionada à emissão de atestado odontológico falso, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, o atestado odontológico falso refere-se ao documento emitido pelo dentista, cujo conteúdo difere da realidade. Óbvio, né? Isso aqui está certo, exatamente isso, que é o atestado falso, que é falso, né? Não tem a verdade. 2. Por se tratar de um atestado emitido para o serviço público, a procedência deste documento odontolegal é oficial. Não, vamos lembrar quanto à procedência de onde vem, né? Eles são oficiais, que vêm de órgãos públicos ou servidores públicos, e oficiosos, que vêm de clínicas particulares, que é o caso desse dentista aqui. Então, a segunda está errada. Pela prática da infração penal cometida pelo dentista, relacionada à emissão de atestado odontológico falso, houve cometimento do crime próprio e tipificado no artigo 302 do Código Penal, atestado médico falso. Não, né? Isso aqui é uma polêmica. O único autor que considera o atestado falso feito pelo dentista como atestado médico falso, que é o artigo 302, é o Van Hel. A grande maioria é o que está falando aqui. Realmente não o dentista não se aplica esse artigo porque é um crime próprio. Crime próprio são só determinadas pessoas ou determinadas situações que podem acontecer. No caso aqui, só o médico que pode cometer esse crime. Tá? Então, a 3 está errada. Quarto, a emissão do atestado odontológico falso constitui crime doutrinariamente enquadrado no artigo 299 do Código Penal, falsidade ideológica, que foi o que ele caiu em cima, que está falando no enunciado, cuja tipificação tende a ser mantida, mesmo em recurso de apelação, por não ser aplicável ao dentista o crime de atestado médico falso. Exatamente o que eu acabei de falar. Né? Então, acaba que a falsidade ideológica, a pena é maior. Então, realmente, apenas a alternativa primeira e a quarta estão corretas. Resposta letra A. Mais uma lesão grande, gente. Uma mulher chegou até uma delegacia de polícia e alegou ter sido mordida no antebraço direito pelo seu vizinho, durante uma tentativa de violência. Como havia uma lesão de formato oval, avermelhada e com pontos arroxeados no antebraço direito da vítima, que poderia ser uma mordedura, foi requisitado um exame pericial odontológico. Entretanto, a perícia nessa lesão só foi realizada cerca de 8 dias após a data da agressão e pericialmente não foi encontrada nenhuma evidência de trauma no corpo da vítima. Tendo em vista o caso hipotético descrito e os fundamentos de traumatologia forense inerentes à produção das mordeduras humanas, assinala a alternativa correta e a que contém a classificação da lesão produzida no antebraço direito da vítima. Gente, isso aqui foi uma pegadinha. Por quê? Porque a pessoa estuda assim, ó, decora, lesão é mordida, é lesão corto-contusa. Acontece que ele descreveu a lesão, ó, formato oval, avermelhado e pontos arroxeados. Isso aqui é equimose. Ou seja, não teve a parte cortante dos dentes.
Só teve a parte contusa. Por isso que a resposta, acertadamente, foi a letra E. Não teve a parte cortante, que geralmente isso é feito pelos dentes, tá bom? Então, cuidado, gente. Não adianta decorar, tem que ver as características da lesão. Então, 95, letra E. Gente, essa aqui, eu vou ser bem sincera, essa aqui eu fui pro Google. Porque eu não sabia isso aqui, não. Nunca que eu decorei, né, número de dentes, ainda desci, os dentes descido, permanente dente de cachorro, não. Tá? Para dar a espécie, né? Em antropologia. Então, o que eu fiz? Eu fui para o Google e olhei lá que a dentição de lei dos gatos tem 26, a dentição permanente tem 30. Eles são 12 incisivos, 4 caninos, 12 pré-molares e 4 molares. E nos cachorros, a dentição de leite tem 28 dentes, a dentição permanente 42, os incisivos são 12, 4 caninos, 16 pré-molares e 10 molares. Então, se a gente vê aqui, ó, o gato ele tem 4 pré-molares inferiores. E é exatamente o que está aqui na questão. Porque o homem, todo mundo sabe, né? A gente tem 4 pré-molares inferiores. Então, homem e gatos adultos possuem a mesma quantidade de pré-molares no arco dental inferior. 4 pré-molares, tá bom? Então é isso, pessoal. Não tem jeito, nunca vi uma questão assim. Foi muito polêmica essa questão, mas eles não anularam. Tá aí, resposta letra E. Bom? Mais uma. Nascimento e colaboradores, 2019, publicaram um artigo científico na Revista Brasileira de Odontologia Legal sobre o perfil de vítimas de suicídio na cidade de João Pessoa nos anos de 2015 e 2016 e constataram que o enforcamento foi o meio mais comum, tanto entre homens quanto em mulheres. Tendo em vista que essa realidade também pode ser observada nos demais IMLs do Brasil, há necessidade que o perito odontologista saiba analisar e diferenciar os diversos tipos de asfixia por constrição cervical para que a verdadeira causa da morte possa ser identificada e, por consequência, a investigação criminal siga seu curso adequado. No contexto das asfixias por constrição de pescoço, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. O enforcamento é um tipo de asfixia mista em que o peso da vítima age de forma ativa, não. É a forma passiva sobre o laço que envolve a região cervical. Errado. A esganadura é um tipo de asfixia mista em que é possível a identificação do sinal de Neiding na região em que houve a constrição cervical. Gente, aqui nessa questão caíram vários epônimos que estão lá no livro do França, que são epônimos relacionados à constrição de pescoço. Foi uma questão difícil, porque tinha que saber os epônimos. Então, isso aí está errado. Primeiro, porque a esganadura é um tipo de asfixia complexa, primeiro. E esse sinal aí é um sinal, na verdade, do enforcamento, que são infiltrações hemorrágicas no fundo do sulco, tá? Esse sinal de Neide. Então, errado, letra B, 2 erros. Letra C, nos casos de enforcamento, a presença do sinal de Tainot indica a presença de uma zona violácea ao nível das bordas do sulco. É correto, tá? Esse aí é o sinal de Tainot, exatamente essa zona violácea, como está lá no livro do França. Resposta então, letra C. Letra D. O estrangulamento é um tipo de asfixia mista em que o corpo da vítima age de forma passiva. Não, de uma forma ativa, né? Isso aqui está errado. Letra E. O enforcamento é um tipo de asfixia complexa. Opa, já está errado. Nem precisava saber o resto, mas já está errado. Porque o enforcamento é um tipo de asfixia mista, que acabamos de ver. E que pode exibir o sinal de Ponceau, que é a pele enrugada e escoriada no fundo do sulco. Não. O sinal de Ponceau, pessoal, são livores em forma de placa acima e abaixo do sulco. Essa pele enrugada e escoriada aqui no fundo do sulco é o sinal de Ambroise-Paré, tá? Só para vocês saberem, questão, assim, pediu muitos epônimos. Mas dava para fazer, assim, por eliminação, tá bom? 98. Um crânio humano foi encaminhado para análise pericial no ML e em uma visão superior e externa foram encontradas 3 fraturas em formatos variados, denominadas 1, 2 e 3, produzidas por um instrumento perfuro-contundente compatível com passagem de perfil de arma de fogo, de projeto de arma de fogo, conforme a figura abaixo.
Sabendo que nessa figura o halo escuro que margeia alguma das fraturas corresponde a diploide, assinale a alternativa correta considerando os fundamentos da balística forense. Você tinha que saber o que era diploide, que é então aquele osso esponjoso entre as tábuas ósseas compactas do crânio, tá? Então, se aparece a diploide, isso aqui tem que ser saída, né? Porque na saída do projétil ele forma o bisel, é o funil de Bonnet, e aí então fica a diploide, né? Que é o osso esponjoso, fica aparecendo ali. Então, o 2 e 3 eu já sei que é a saída, tá? Então, vamos lá. Na região frontal, à esquerda, essa aqui, ó, há uma fratura compatível com a entrada? Não, acabei de falar que é a saída. B, necessariamente há uma outra fratura produzida por um instrumento pérfuro contundente que atingiu o crânio em uma localização que não está registrada na figura? Sim. Porque se eu tenho duas saídas e só tenho uma entrada, não tem jeito. A não ser, mas o projétil pode se fragmentar. Gente, não aconteceu isso aqui não. Então, tem que ter mais uma entrada. Então, realmente, a resposta é a letra B. Analisando-se a trajetória intracraniana, já para por aqui. Porque dentro do corpo não é trajetória, é trajeto. Letra D. Na região parietal esquerda, então aqui, ó, região parietal esquerda, aqui, ó, há uma fratura compatível com a saída? Não, acabei de falar que é a entrada aqui, ó. Considerando a quantidade de tipos de fraturas, é possível concluir que a fratura 1, antecedeu as fraturas 2 e 3? Não. Porque o que pode ter acontecido? Outro tiro, outra entrada que pode ter feito, né, a fratura 2 e a fratura 3, tá? Então tá errado, tá bom? Eu não posso falar isso aqui não, a afirmativa é. Então realmente a resposta é a letra B de bola. Vamos lá, 99. As mortes perpetradas por projétil de arma de fogo, PAF, assim como as lesões produzidas por PAF, que atingem o crânio, fazem parte do escopo da atuação do perito odontolegal. No campo da traumatologia e balísticas forense, e considerando que a imagem extracraniana, ó, isso aqui é importante, ou seja, da tábua óssea externa, abaixo, exibe fraturas com formatos variados, 1, 2 e 3, marca a alternativa correta. Por ser compatível com saída de PAF, evidencia-se na lesão 1 a presença do bisel interno. Não, é bisel externo. Se é essa tábua óssea externa, bisel externo, saída de projétil. Considerando que os vestígios presentes na figura 1, a fratura 1 antecedeu a fratura 2. E ambas, 1 e 2, antecederam a 3? Não. Repara que a 2 chega aqui e acaba na 3. Então, a 3 já estava ali. C. A lesão 1 é uma lesão pérfuro-contusa compatível com entrada? Não, né, gente? Saída, acabei de falar. Se é a tábua óssea externa ou o funil de Bonnet. D. Embora seja visível o funil de Bonnet, não seria possível a formação do sinal de Benassi nas margens da lesão 1. Realmente, se é saída, toda aquela fuligem, né, escurecida, como é que ela ia atravessar o crânio e sair do outro lado? Então a resposta é a letra D, tá certo. Então tinha que saber esses epônimos. D. A diferença do diâmetro das fraturas das corticais interna e externa da lesão 1 permite a identificação da câmara da mina de Hoffman? Não. Câmara de mina de Hoffman a gente sabe que é o tiro encostado e ela vai aparecer lá no tecido mole. Aqui o que permite é a identificação do funil de Bonnet, tá bom? Tinha que saber isso aqui. Por fim, a última questão. Bom, já vamos aqui, o que ele está querendo, né? Porque não precisa ler isso tudo, não. No contexto da necrópsia bucal, para subsidiar uma identificação odontológica forense, assinale a alternativa correta em que contém um exemplo de técnica que é adequada para o exame odontológico em cadáver com a face íntegra. Então ele quer uma técnica conservativa. Lá no meu material de odontologia para concursos, eu tenho uma aula só de técnicas de necrópsia odontolegal. Bom, vamos pensar. Existem várias técnicas. Eu indico para vocês esse artigo aqui da Janaína, que vocês podem baixar lá na revista da Rebol, né, a revista brasileira de odontologia legal. E aqui ela descreve todas as técnicas, inclusive ela tem uma tabela
das técnicas conservadoras e as não conservadoras. Então aqui ela fala da técnica de Luntz, da de Morlan, a técnica de Correa Ramírez e a técnica de Nossington-Cohen. E o que acontece? A mais conservadora, tem duas conservadoras na verdade, que é a técnica de Guyot e a de Nossington-Cohen, aqui, ó. Só que essa, o que ela fala no artigo? Que há a possibilidade de deformação da face devido ao preenchimento por algodão. Então, a banca considerou a resposta correta, que é a letra A. Né? O Guyot, então, ele também descreve a técnica dele lá no livro do Daruj, porque ele fez mestrado lá. E essa técnica, então, é descrita como bem conservadora, porque as incisões são bem mais embaixo. Tá? Então, rebate o tecido e na hora de suturar, não deforma tanto a face, tá bom? Todas as outras técnicas são muito agressivas, olha aqui para vocês verem. Não dá para ficar fazendo isso aqui em cadáver conservado, tá? Então a mais conservadora é essa aqui, mas como eu já falei, ela difere um pouco da de Guyot, apesar dessa aqui da letra D, realmente a incisão ser bem embaixo. Então realmente a resposta é letra A. Bom, agora vamos para a discursiva. Aqui então ele contou um caso aí, deu essa lesão, e aí ele pede, né, alguns itens, né? Descreva e classifica a lesão presente na orelha da vítima, conforme a imagem exibida, e partindo do princípio que a lesão presente na imagem acima é de uma mordedura, faça o diagnóstico diferencial da lesão quanto ao suposto autor humano ou não humano, e quanto à qualidade da evidência para o eventual confronto, tendo como base o guia para a perícia em mordedura proposto pela BFO, American Board of Forensic Odontology, 2018. Esse manual, já falei para vocês, vocês baixam ele facinho na internet. Partindo do princípio que a lesão presente na imagem acima é uma mordedura humana e tendo como base o protocolo estabelecido no guia para perícias em mordeduras proposto pela BFO, descreva as etapas de registro e análise dessa evidência. Bom, então era um texto dissertativo, argumentativo, você tinha que colocar todos esses itens aí, além de uma introdução e uma conclusão. A banca, ela deu o espelho para correção. Então, olha aqui como foi a chave da correção. Então, você tinha que fazer uma introdução. Aí ele fala que as marcas de mordida são evidências geralmente presentes nas agressões e constituem uma das áreas de atuação dos peritos em odontologia legal, realizados em todo o serviço de perícia oficial do país. Entretanto, como em quaisquer métodos periciais, a análise de mordeduras possui vantagens e desvantagens, especialmente as produzidas na pele humana. Já falamos disso no último vídeo. Pois vários fatores intrínsecos e extrínsecos podem interferir na correta interpretação desse vestígio, desde a sua correta identificação no âmbito traumatológico até a eventual determinação da autoria, perícia para identificação humana. Então você tinha que fazer uma introdução aí da marca de mordida. E aí, aqui são os itens, ó. Lembra que ele deu 3 itens, o 1, o 2 e o 3? Então o item 1 é descreva e classifique. Então o que é? Então olha o que o candidato tinha que saber. No contexto da traumatologia, há necessidade de se classificar corretamente a lesão e a descrição, análise das características é essencial. Então, para o item 1 da presente questão, o que a banca queria? Constata-se que a lesão está localizada na região posterior da orelha direita, envolvendo toda a extensão da hélice, ou seja, a localização. Agora a descrição. Possui formato irregular, e as bordas da lesão também são irregulares, com a presença de ângulos agudos em algumas regiões. A extensão é prejudicada pela ausência de escala milimétrica e a lesão possui a mesma coloração do remanescente auricular. Por essas características, a lesão é classificada como corte contusa, com avulsão, ablação ou amputação da parte superior da orelha. Ok, certíssimo. É isso que então ele queria. Você tinha que falar que era uma lesão corte contusa. Viu a diferença quando ela é somente contusa? E aí no item 2, o que ele pediu? Faça o diagnóstico diferencial da lesão quanto ao suposto agressor e quanto à qualidade da evidência para um eventual confronto. Então vamos lá. Em relação aos itens 2 e 3, é necessário o conhecimento do guia, né? Vocês tinham que ter o guia, saber o guia, é um guia grande, para análise das marcas de mordida, uma vez que esse tipo de orientação oficial não foi emitido por nenhuma entidade brasileira. Realmente, esse manual da BFO é uma referência para o mundo inteiro e ele só está em inglês.
Como no enunciado afirma-se que a lesão é oriunda de mordida, passa-se ao diagnóstico diferencial para responder o item 2. Tá? Isso aqui, o que você tinha que saber? O que é mordida humana e não humana? Né? Na mordida não humana, cães e gatos, por exemplo, os caninos são proeminentes e tendem a deixar marcas mais profundas nos tecidos do que os incisivos. Nas mordidas humanas, os dentes caninos são menos proeminentes do que os dentes caninos dos animais, havendo uma marca mais homogênea nos dentes na região da mordida. Como a avulsão, amputação parcial da orelha, não há como concluir se a mordida é humana ou não humana, lesão inconclusiva, justamente por conta da falta de evidências nas bordas da lesão, que poderiam permitir o diagnóstico diferencial. Portanto, não é possível diferenciar se a mordida é ou não humana. Qualidade da evidência inconclusiva. Ok, realmente está difícil aí. E o terceiro item, você tinha que colocar todos esses itens que ele está pedindo aqui nessa ordem. Partindo do princípio que a presente lesão acima é uma mordedura humana, então, como base, o protocolo estabelecido no guia para perícia em mordeduras proposto pela BFO, descreva as etapas de registro e análise dessa evidência. Então, o que você tinha que pôr aqui? Ó? Para o item 3, cujo enunciado afirma-se que a lesão é oriunda de mordida humana, as etapas do registro e análise da lesão, de acordo com o guia da BFO, são passos iniciais. Então, você tinha que pôr informações gerais sobre a identificação do caso, o perito, data, exame, identificação, né? Descrição da localização da lesão, descrição das características da lesão. Fotografias, utilizar câmeras de alta definição, ajustando a iluminação, angulação e uso de escala da BFO e coletar o material para DNA. Utilizar SWAB para coleta de material para DNA nas bordas e áreas adjacentes à lesão. D. Moldagem. No caso em questão, a reprodução da lesão deveria ser por meio de escaneamento 3D, ou realidade. Imagina ter um scanner 3D. A moldagem direta não estaria indicada pelo aspecto sangrante, pela presença de zonas álgicas na lesão. Claro, imagina colocar material de moldagem na paciente. A pessoa está viva. Cadeia de custódia. Todas as evidências coletadas devem seguir a cadeia de custódia para evitar perda, troca ou comprometimento de uma evidência. Corretíssimo. Por fim, você ia fechar com uma conclusão. Ó. Portanto, uma maneira mais conclusiva, no âmbito da odontologia legal, reconhecer e aplicar as melhores práticas periciais para análises de mordeduras é fundamental para que a informação correta possa ser exibida às autoridades que analisarão e julgarão casos criminais concretos, possibilitando que se faça justiça. É uma conclusão, ok. Então era isso, pessoal. Questão grande também, a prova inteira, bem cansativa, por isso que eu fiz 2 vídeos. Espero que tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e também me segue lá no Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.